O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, seja bem-vindo. Está no ar o Vocação. Você gosta de pensar sobre o mundo e refletir sobre a vida e a humanidade? Pois no programa de hoje a gente fala sobre uma das formas de conhecimento mais antigas do mundo. É a graduação de Filosofia. Não sai daí! Desde os pensadores antigos, como Platão e Aristóteles, até os contemporâneos, como Sartre e Foucault, a filosofia tem passado por diversas mudanças ao longo do tempo. Mas uma coisa, os pensadores atuais têm certeza: ela não pode ser considerada uma ciência. O fato da filosofia estar enquadrada no setor de ciências humanas, lembra apenas o seguinte, que aqui estão, a filosofia foi para junto, quando a instituição universitária distribuiu, em unidades essas várias formações, especialidades universitárias, a filosofia foi colocada no setor de ciências humanas por um fato bastante importante, que nessas ciências humanas, as ciências humanas têm como característica serem aquelas ciências que usam com maior intensidade aqueles conhecimentos que são próprios da filosofia. Eu acho que uma forma, assim, eu disse então que ia dar uma boa definição, o que eu considero ser uma boa definição, é considerar a filosofia como esse exercício de pensamento, da autonomia do pensamento. Para definir filosofia, você tem que ter o que a gente chama de atitude filosófica. Realmente você se questionar sobre as coisas, querer descobrir, ter um pensamento crítico, olhar por diversas perspectivas um assunto. Eu acho que filosofia é a pergunta principal que foi colocada por Kant, que é: o que é o ser humano? Por ter como temática principal o pensamento e o ser humano, é natural que a filosofia seja enquadrada como parte das ciências humanas, mesmo que existam algumas diferenças. Por ciências humanas eu estou entendendo a psicologia, a história, as ciências sociais, aqui incluído a antropologia, a sociologia e a ciência política, e os estudos da linguagem em geral, que aqui na nossa universidade veio se juntar às diversas ciências humanas. Então a filosofia não é uma dessas ciências, nem tem características muito próprias a elas, mas veio se juntar a esse restante dessas ciências que eu enumerei, para compor o setor de ciências humanas, muito mais o fato de que há muitas trocas entre essas áreas de conhecimento. O curso, como não poderia deixar de ser, é baseado em aulas teóricas, mas isso não significa que pensar não seja uma ação prática. O aprendizado, ele exige uma certa prática, um colocar em prática maneiras de ler, maneiras de escrever, maneiras de refletir, de se expressar. Então a gente poderia dizer que não tem como separar de uma vez por todas o teórico e o prático. Basicamente são atividades em sala de aula, mas a gente por vezes também se vale de recursos tecnológicos como data show, como discussão de cinema, por exemplo, Muitas vezes utilizamos esse recurso, passamos um filme, um excerto de um filme e propomos discussões que têm que ver com a filosofia. Na UFPR, o curso é dividido em duas partes, a licenciatura e o bacharelado. Embora elas sejam parecidas, a escolha do aluno afeta a sua atuação no futuro. O curso de licenciatura é um curso voltado para a formação de professores no nível do ensino médio, onde a disciplina de filosofia existe como parte da grade curricular dessa formação, nesse nível escolar, mas há também a possibilidade de fazer o curso de filosofia, o curso de graduação em filosofia, na modalidade de bacharelado, com uma ênfase maior na formação para pesquisa, para outros interesses voltados à área relativos à área de filosofia, que não diretamente ligados à docência, a se tornar professor nesse nível de educação, da educação básica. Por ser uma atividade intelectual, o mercado de trabalho para os filósofos tem uma ligação muito forte com a área da docência e da pesquisa. Do ponto de vista, sobretudo, das licenciaturas, a parte do ensino de filosofia, então isso tem lá disciplinas de estágio que são desenvolvidas em colégios no plano do ensino secundário.
Então há estágios, não há estágios propriamente no campo da filosofia, né? Do ensino, da filosofia enquanto tal, mas no ensino de filosofia sim há uma dimensão na qual, enfim, os alunos vão para os colégios, são supervisionados e ministram então aulas, né? Estabelecem atividades docentes com alunos. Isso é parte da formação para a licenciatura. Mesmo que alguém não tenha vocação específica para se tornar professor na educação básica, ele tem que considerar, se ele escolhe um curso de filosofia, a possibilidade de vir atuar como professor em outro nível de ensino, um nível superior. Ele pode vir para fazer um curso de graduação em filosofia e já projetar uma continuidade desse curso na pós-graduação e se tornar um professor universitário. Mas, de qualquer maneira, ele vai dar aulas de filosofia. É claro que existem outras pessoas que passaram pelo nosso curso e têm diversas outras atividades fora da área de docência especificamente. Mas é importante saber que o nosso curso não está destinado a fazer uma formação profissional para essas outras atividades. E o grande diferencial da UFPR está nos professores, em conjunto com um curso que tem mais de 70 anos de tradição. O curso de filosofia da UFPR é de 1928, então tem muita tradição, é um curso reconhecido nacionalmente, né? Então aqui o Departamento de Filosofia da UFPR tem alguns professores bons e que são versados em várias áreas, assim. O curso de filosofia aqui na Federal é bastante interessante porque você se aprofunda mais no texto. É comum em outras instituições você fazer mais uma história da filosofia do que o que realmente seria filosofia, a análise de um texto filosófico realmente. Eu acho que isso que se destaca bastante Federal dos outros. Mas além de tudo isso, o que leva uma pessoa a fazer o curso de filosofia? Agora que tem filosofia no ensino médio, eu sou da geração que pegou filosofia no ensino médio ainda. E quando o meu primeiro professor de filosofia foi muito bom, e depois quando eu tive contato com as obras mesmo, foi uma parada muito incrível, assim, você lê os autores e vê que isso se relaciona com tudo da sua vida, assim, é bem bacana. Filosofia é interessante porque você aborda todo o conhecimento existente até hoje e além, vamos dizer assim. Você pode criar novos conhecimentos de diversas áreas. Eu vim do direito para a filosofia, porque no direito eu achei que fosse uma parada muito prática e na filosofia você tem mais abstrações e uma compreensão muito melhor de mundo em relação a tudo, do que qualquer outra matéria. Se a dúvida entre outras graduações foi um dos fatores iniciais para ingressar no curso, hoje os alunos já têm algumas certezas. Que eu gostaria de trabalhar, que é ética, bioética, filosofia da ciência, política, estética, são as áreas que eu gosto, mas quem sabe ao longo do curso acaba mudando. A minha ideia, assim, eu gosto da aula, eu acho super legal você apresentar, você passar seus conhecimentos, mas a minha ideia é tentar dar aula em uma universidade mesmo, ser professor e também pesquisar dentro da universidade. Eu participo do PIBID, né, que é o Programa de Iniciação à Docência, que vai te colocar na escola. Eu pretendo ser professor futuramente, inclusive do ensino médio, mas pretendo seguir carreira acadêmica, mestrado, doutorado e dar aula na faculdade. E eles aproveitam também para dar dicas. É importante ler bastante e não se cansar de ler o mesmo texto 4, 5 vezes. E além disso, entrar na universidade com a cabeça aberta, preparado para ver coisas que vão totalmente contra aquilo que você acredita ou que podem, inclusive, destruir aquilo que você acredita ou acrescentarem muito aquilo que você acredita. Então é importante estar com a cabeça aberta para você saber assimilar todas essas informações. Ler bastante, assim, e ler de volta ao mesmo tempo, o mesmo texto, reler, porque é bem difícil a leitura, mas quando você aprende é uma coisa boa, assim. Mas também gostar de escrever e dialogar, né, assim. Os professores do curso concordam com os alunos. Olha, o que eu diria para alguém que vai estar hoje pensando em começar o curso de filosofia é, primeiro, avaliar o seu interesse por fazer um estudo numa área que tem toda essa história de 2.500 anos. Então, ele tem que tomar muito fôlego para fazer um trabalho inicial assim de leitura de textos, de estudo desses textos. Ele tem que gostar de fazer isso. Eu diria sim que o aluno da filosofia ele tem de ser, sobretudo, um aluno inquieto, um aluno, enfim, que se sinta mais provocado
a propor questões do que a respondê-las, inclusive, né? Olá, seja bem-vindo ao Papo Profissa. Hoje quem fala um pouco com a gente sobre o profissional de filosofia é o Gerson Darif, que dá aula aqui no Colégio Medianeira. Olá, Gerson. Primeiramente, por que você se interessou pela filosofia? A filosofia passa por uma questão existencial, né? Eu diria assim, a tentativa de encontrar respostas para me situar no mundo, uma produção de sentido. Então, nesse aspecto, desde a minha infância, eu sempre tive um olhar sobre o curso de filosofia, porque alguns parentes meus já tinham feito e falavam que era um curso que te ensinava a indagar, a buscar respostas. Então, eu fui crescendo e esse desejo me acompanhou. Quando eu cheguei na adolescência, eu me deparei com muitas dificuldades de explicar como seria a realidade que me envolvia, entender a dimensão do mundo. E talvez uma coisa muito particular é a questão de entender como o ser humano sobrevive numa sociedade tão complexa, tão autoritária, tão violenta quanto a nossa. Como que é a realidade dos professores brasileiros de filosofia? Bom, a percepção que eu tenho em relação à profissão e aos colegas que trabalham comigo é que não só a minha disciplina, mas normalmente as disciplinas humanas elas tendem a ter alguma dificuldade porque elas não estão inseridas naquilo que se chama uma ciência instrumental, ou seja, uma ciência a serviço do capital. E muitas vezes ela faz a contestação do sistema. Então, nesse aspecto, pegando aí um pouco daquilo que Foucault fala, elas são disciplinas desqualificadas do ponto de vista da sociedade. Mas, no mais, eu sempre penso assim, à medida que você investe na tua formação e consegue mostrar que pelo conhecimento você consegue dar respostas ou confrontar as situações, principalmente aquelas que atentam contra os direitos humanos, a dignidade humana, as pessoas vão te reconhecer e, embora o sistema em si não tenha um espaço grande para você trabalhar, as boas escolas e os colegas e a comunidade vai reconhecer o teu trabalho. Professor, eu queria que você me contasse agora qual é o maior orgulho seu nessa profissão e se você tem alguma decepção também. Olha, decepção eu diria que não tenho nenhuma. Tive momentos de dificuldade, momentos assim, como toda a pessoa passa na sua vida, momentos de pequenas desilusões. Agora, orgulhos que eu tenho são muitos, né, de alunos e alunas que se passam assim anos e depois você percebe eles trabalhando, cada um na sua profissão, mas levando assim aquele ideal da crítica, de construir uma sociedade melhor, uma sociedade mais justa para todos. Ok, professor, muito obrigado por participar, foi muito legal conversar com você. Eu que agradeço e é bom estar aqui com você e estou muito feliz. E tomara que aqueles que querem seguir esse caminho tenham muito sucesso e não tenham medo de lutar, por isso que vale a pena. Esse foi o nosso Papo Profissa. Relembrando algumas informações para você. O curso de Filosofia oferta 90 vagas todos os anos, sendo 40 para o período da manhã e 50 para a noite. A duração mínima é de 4 anos e as aulas acontecem na reitoria. Mais informações você encontra no site do curso. Filosofia ainda não é a sua vocação? Não tem problema. Semana que vem eu volto com mais um curso aqui da UFPR para te mostrar. Eu te espero lá.